crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar aqui a história de Pentecostes, que está lá no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 a 40. Mas o que é Pentecostes? Pentecostes era uma festa judaica em que as pessoas comemoravam a colheita. Elas colhiam o trigo e davam para Deus as primícias, ou seja, a primeira parte daquilo que elas colhiam. A parte mais importante elas ofertavam para Deus. Também era chamada de Festa das Semanas e acontecia 50 dias depois da Páscoa. E aí, numa dessas festas de Pentecostes, aconteceram coisas surpreendentes, coisas incríveis. Os discípulos estavam reunidos, estavam todos juntinhos, orando, falando de Jesus. E aí eles ouviram um som vindo do céu muito forte, como o som de um vento, mas não era um vento. E com esse som vieram chamas de fogo, como se fossem línguas de fogo. E aí pousaram sobre a cabeça de cada uma das pessoas que estavam reunidas lá. E aí as pessoas começaram a falar em línguas. E outras pessoas vindo de outros países conseguiam entender na sua própria língua aquilo que os outros estavam falando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só. E aí as pessoas vindas de outros países entendiam tudo, só que na língua delas. Se uma pessoa viesse do Brasil e ela falasse português e falasse assim: Jesus está vivo. A outra pessoa que veio, por exemplo, lá dos Estados Unidos, ia entender Jesus is alive, que significava a mesma coisa, Jesus está vivo, mas ela entendeu na língua dela. Isso aconteceu com todas as outras pessoas que vieram dos outros países. Eles entendiam tudo, sabem por quê? Porque era o Espírito Santo que tinha pousado sobre a cabeça deles. Quando veio aquele vento impetuoso, aquele fogo sobre a cabeça deles, era o Espírito Santo que veio para a terra. Porque quando Jesus subiu aos céus, ele pediu a Deus que mandasse um consolador, um amigo, uma pessoa que ficasse aqui conosco na terra, para que nós não ficássemos sós. E foi assim que surgiu a igreja. E eu não estou falando da igreja, templo, aquelas paredes, o material. E para vocês entenderem um pouquinho, eu vou explicar aqui usando esse boneco. Olhem só, esse boneco aqui, no corpo dele está escrito igreja e na cabeça Jesus. Mas por que isso? Porque o corpo, ele tem várias partes, os braços, as pernas, não é? A barriga, e eles ficam todos unidos. E o que os discípulos estavam fazendo lá, quando eles receberam o Espírito Santo? Eles estavam unidos, assim é o corpo de Cristo, a igreja, permanece unido. E quem comanda tudo é Jesus. Quem comanda o nosso corpo quando a gente vai executar determinada atividade? Da onde veio o primeiro comando? É do cérebro. E Jesus é a cabeça, ou seja, ele é como o cérebro, é quem comanda todo o resto. E se eu tirar uma parte do corpo, por exemplo, eu tirei aqui o braço direito, que era com esse braço que esse menino usava a mão direita para escrever. Será que ele vai conseguir escrever com a mão esquerda? Ele vai, né? Mas vai demorar um pouco até ele aprender. É assim com o corpo de Cristo, crianças. Se faltar um irmão, já vai ficar muito difícil. É por isso que nós devemos permanecer unidos, assim como os discípulos fizeram, falando de Deus, levando a palavra, falando do sacrifício de Jesus. Foi isso mesmo que Pedro, um discípulo, fez. Ele falou de quando Jesus morreu na cruz, que ele ressuscitou, de que ele mandou o Espírito Santo. E aí, muitas pessoas acreditaram naquilo que ele estava falando e creram em Jesus. Foi quando 3.000 pessoas foram batizadas. Elas se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus e receberam o Espírito Santo de Deus.
E assim que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas como assim ser cheios do Espírito Santo? Quando nós aceitamos Jesus, convidamos Jesus para morar no nosso coração, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Eu vou demonstrar aqui para vocês com uma experiência. Eu tenho aqui um copinho todo furado. E eu fiz esses furos com isqueiro. Olha só. Esses furos, eles representam os problemas da vida, as tristezas, as doenças, as coisas ruins. Se eu colocar aqui nesse copo um pouquinho de água, vai cair tudo, não é? Porque está furado. Então esse copo ele vai permanecer vazio, sem nada. E se eu pegar outro copo, eu vou encher um pouquinho. E aí eu vou tentar fazer os furinhos nele também. Olha só. Não tá dando certo. Sabem por quê? Porque ele está cheio de água. E essa água, ela representa o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, quando está no nosso coração, podem vir as tristezas, a gente pode ficar triste, pegar uma gripe, ficar doente. Mas se a gente tiver o Espírito Santo no nosso coração, nós vamos conseguir enfrentar essas coisas com mais força. Porque Deus está conosco e Ele não vai nos abandonar. Então, nós temos que nos encher do Espírito Santo. Ler a Bíblia, falar de Jesus para os outros, cantar louvores, estar sempre pertinho de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, crianças. Até a próxima. Tchau!